Cá, em cima disso que o Trajano falou, conhece o Brasil, veio pra cá, ganhou um monte de coisa, fala português. Por que o Abel Ferreira é meio colocado como, talvez não, não serve? O cara é o melhor técnico do Brasil, assim, a léguas do segundo colocado hoje. Ele é melhor que o Diniz, muito melhor. Não sei nem, pra mim acho que não tem nem discussão. Por que fala-se pouco dele? Por que, por exemplo, que o Diniz é um cara mais falado do que o Abel Ferreira na seleção? Eu não sei te dar essa resposta. Eu não tenho nenhuma informação que me habilite a te dar esta resposta. Eu tenho uma opinião sobre isso. E a minha opinião é a seguinte: a CBF teme ouvir um redondo não, prefiro ficar no Palmeiras. E eu não sei se no lugar dele eu não faria o mesmo. Ele está absolutamente tranquilo no lugar em que está, ganhando muito bem, sendo campeão, idolatrado pela torcida do Palmeiras. Por que ele vai arrumar essa confusão na vida dele? Está ainda em começo de carreira, tem 40 e poucos anos. Eu, no lugar dele, diria muito obrigado, mas vou declinar de tão simpático o convite. E a CBF não está disposta a ouvir uma tamancada de um técnico em atividade no Brasil. Aí eu coloco uma outra pergunta para o nosso âncora. Por que os nossos cotados, que estão na lista, na enquete, nossos cotados portugueses, Portugal mudou de técnico recentemente, por que eles não são cotados lá? Verdade, pegou o técnico ex-Bélgica, né? Não é? Que não é português, né? Que não é português. Pois é um bom ponto. Uma discussão entre os portugueses justamente sobre isso, sobre o fato dos técnicos portugueses não darem um salto para o patamar mais alto na Europa. Eles também discutem isso entre eles lá, já há algum tempo. Agora, o estágio que para eles não é o bastante, para o brasileiro sobra, para o futebol brasileiro sobra, porque o nosso atraso é muito maior. Ótima observação. Diga aí, Mauro. Diga aí, Arnaldo. Não, eu acho que esse é o ponto. O fato de a escola de técnicos portugueses não dominar, embora eles estejam espalhados em vários clubes, em ligas grandes, como a Premier League também, mas não dar esse salto, não significa que, em comparação com os brasileiros, não exista muita diferença. Gente, o Mauro ele lançou uma provocação, a gente passou, por enquanto, à margem. Jorge Jesus fez mais do que qualquer técnico estrangeiro, mesmo considerando esse período longo do Abel Ferreira. É uma boa discussão. Sim, é uma discussão. Eu vou deixar para o próximo, mas o fato é que os dois portugueses, cada um com seu estilo, cada um com seu jeito, os caras se transformaram também por influência de empresários que colocaram a escola portuguesa à disposição dos clubes brasileiros, mas eles são as grandes referências de técnicos no Brasil nos últimos, na última década, né? Mas, Arnaldo... Então, um é ídolo máximo da principal torcida do país em termos de número, e o outro, a relação do palmeirense com o Abel, acho que ela é ainda mais, não sei se você concorda, Juca, ela ainda é mais conectada com o Abel Ferreira do que a do rubro-negro com o Jorge Jesus. Os caras são malucos pelo Abel Ferreira. Não, eu acho que são igualmente malucos, e eu deixei passar a afirmação do Mauro por uma razão muito simples. Independentemente do número de títulos, e é claro que o Abel tem mais tempo do que o Jorge Jesus, para mim, a diferença é que o Jorge Jesus, sim, fez uma revolução no futebol brasileiro. Uma revolução ao explorar o que o futebol brasileiro tem de melhor. Uhum. E isto o Abel não fez. Então, como qualidade de jogo, não dá para comparar. Como qualidade de jogo, não estou falando de desempenho, não estou falando de resultado. Se o Jorge Jesus faz da seleção brasileira capaz de jogar um futebol como o Flamengo jogou em 2019, vira santo. São Jesus. Concordo com a observação do Mauro, e o Juca colocou bem, que é uma questão de desempenho, não é de conquistas,
porque, inclusive, o Abel Ferreira está há muito tempo, evidentemente. O Jorge Jesus nos impressionou, né? Nos deixou de boca aberta. A gente começou a gostar do futebol de novo. Isso. Né? Nossa, que coisa bela ver um jogo de futebol sensacional. O Abel Ferreira é um bom técnico, claro, é um ganhador, mas não empolga, como empolgou o Jorge Jesus quando dirigiu o Flamengo.